Bem-vindos ao canal, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre as 7 Torres de Nathaniel Hawthorne. Esse livro é um livro romance gótico do século XIX, é bem típico dos romances do século XIX, bem típico como um romance gótico. Não tem assim muita invenção narrativa, uma narrativa muito clara, iniciando do início para o fim, sem muitas experimentações. Gótico aqui, ele tem os elementos clássicos de um romance gótico, e a casa supostamente mal assombrada, uma maldição, uma infração grave que não foi punida, que precisa ser punida. Assim, o romance gótico ele tem vários elementos, né? Existem definições técnicas para isso, mas não é o meu objetivo aqui falar dessa questão técnica da obra. O que eu quero falar é que o romance gótico, os góticos, os escritores que escreviam romances góticos, eles tinham uma proposta, uma concepção do homem, uma concepção da humanidade, vivendo um período de muitas transformações. Essa transformação, vamos dizer, bastante a nível racional. Havia assim, vamos usar aqui uma expressão, luzes racionais, mudanças, o progresso começando a mostrar sua face, que hoje nós estamos acostumados com ele, mas ele ainda era, de certa maneira, uma novidade, com a intensidade em que ele aconteceu, a partir de finalzinho do século XVIII e início do século XIX, então são mudanças bastante intensas. E o gótico, eu resumi assim no que ele significa para mim. Por mais mudanças, por mais transformações, por mais progresso, por mais técnica, existe uma caixinha com sombras, uma caixinha com uma escuridão, uma caixinha que essas luzes dificilmente alcançam. E essa caixinha é o coração humano. A humanidade carrega uma caixa com manchas profundas, difíceis de ver. E o romance gótico vai falar muito disso, como uma espécie de resistência a essas mudanças que estão acontecendo. Uma resistência se dando no mundo, principalmente da literatura. Então, o romance gótico é isso. Existe uma definição muito bem explicada, acabada para isso. Mas o romance gótico, para mim, é isso. São homens que estão vendo a mudança acontecer e estão dizendo que, por mais que ela aconteça, há uma caixinha escura dentro do homem que essas luzes e essas mudanças não atingem. O homem continua carregando essa sombra sinistra dentro dele. Bem, vamos lá. A história aqui, nós temos duas famílias, uma muito rica, os Pynchons, e o outro, os Moe. São pobres, é um carpinteiro, um cara trabalhador, um cara lutador. Ele tem um pedaço de terra, talvez o pedaço de terra numa colina mais cobiçada da vila. E essa família rica de um coronel quer tomar esse pedacinho de terra dele e faz várias ofertas, comprando, e ele não aceita. Ela tem uma fonte de água muito pura, muito importante para a época. E esse carpinteiro, esse trabalhador, ele não aceita de se desfazer dessa propriedade. E aí, isso são os primeiros capítulos, esse coronel Pynchon vai arrumar uma acusação contra esse carpinteiro Moe de que ele seria um feiticeiro e ele vai ser enforcado. Na hora de ser enforcado, na forca, ele lança uma maldição sobre esse coronel. É muito forte essa imagem, uma pessoa na forca ali com as últimas palavras. Ele diz que Deus vai dar sangue para o coronel beber, para a família dele beber. Deus vai te dar sangue para beber. E lança essa maldição. Um parêntese aqui, esses períodos de caça às bruxas, o autor ele tinha uma proximidade com o que aconteceu em Salem, com parentes em Salem. E vamos falar de caça às bruxas em geral. Nesses períodos de caça às bruxas, existem as pessoas desinteressadas, que são fanáticas, e que têm uma crença profunda na necessidade de purificar o ambiente que elas vivem. Então,
se lançam a essa caça às bruxas de forma bastante fanática e religiosa, ideológica, mas existem aquelas pessoas que os interesses delas são mais pragmáticos. São pessoas que estão interessadas nos bens que o outro possui. Então ele fomenta, ele denuncia, ele alimenta a ideia de que o outro é um impuro a ser exterminado, a ser eliminado daquele grupo, mas com interesse nos bens que ele possui, na mulher dele, no emprego dele. Então, essas bruxas denunciadas, a bruxa, o judeu, o kulak, várias figuras a serem expurgadas do meio. Muitas vezes esse processo de expurgo ele é alimentado por um interesse bem pragmático, bem material. Alguma pessoa ali que nem acredita muito naquilo, mas que está interessada em tomar a casa, em tomar uma mulher, em tomar um emprego, em tomar o dinheiro, enfim, em tomar os bens do outro. Vamos lá, então lança essa maldição. Essa família muito rica, muito poderosa, muito estabelecida, com laços coloniais com a coroa inglesa, ela teria direito a uma posse de terras outorgada pela coroa gigantesca. E aí os problemas logo no início do livro, da obra aqui, vão mostrar que a maldição se efetivando sobre essa família, né? Vocês vão ver como ela acontece. A procura ou a perda dessa posse gigantesca de terra, que vai também contaminar essa família. Então, uma família assim, que vai atravessar vários séculos nessa casa, passando por vários problemas que eles associam a essa maldição lançada por esse moleiro lá no início da obra. Então, aí a obra dá uma avançada grande, para um momento em que já herdeiros arruinados estão morando nessa casa. E aí nós temos aqui uma senhora, uma herdeira, que não dispõe de nenhum centavo. Ela precisa abrir uma lojinha na casa para tentar ganhar algum dinheiro. Ela se sente muito mal com isso. Sente uma dificuldade muito de se meter nessa empreitada, porque ela não está acostumada a trabalhar. Ela se considera uma lady que não precisaria trabalhar. E não só isso, qualquer pessoa que se lance a uma empreitada nova, ela sente muita insegurança, muito medo, muita dificuldade de fazer isso, porque é uma coisa nova, ela não sabe qual vai ser a reação das pessoas, como que as pessoas vão ver essa atitude dela. Então ela sente assim, vergonha, insegurança, medo de não dar certo, medo de não fazer direito, enfim, e muita vergonha, inclusive. E aí ela recebe a visita de uma prima. Essa prima é jovem, traz toda uma luz para essa casa. O autor lida muito com isso, contrapondo imagens do velho, do novo, do campo, da cidade, do radical, conservador. Ele lida muito com isso aqui na obra. E a obra vai evoluindo. Tem elementos aqui que vai caber a vocês, ao ler a obra, perceber se são sobrenaturais ou não, supõem isso, ou sugerem isso na obra. É uma obra gostosa de ler. Acredito que no final de semana dá tranquilo para ler, são 300 páginas, mas é uma leitura muito... rende muito essa leitura. E a gente fica envolvido com a obra também, a gente quer saber o desfecho disso. Esse autor, um outro detalhe aqui, esse autor é um autor conservador. Ele tinha a preocupação, ele tinha a missão de espalhar as ideias conservadoras. Então ele é um pouco militante nas obras que ele escreveu. E para resumir essa crença dele conservadora, ele acreditava que havia uma cadeia infinita, eterna, entre as gerações, entre os homens, entre a humanidade, que ela vem dos mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Então você tem assim uma conexão, como dos mortos, as tradições, as obras, as casas, os costumes. Você herda isso, administra isso e repassa isso para as gerações seguidas. Então ele acredita que existe uma comunidade dessas 3 gerações, dos que já morreram, dos que estão vivos e dos que ainda não nasceram. E ele coloca isso aqui. Nessa edição, tem várias edições, né? Tem umas edições bem baratas aí no mercado.
Nessa edição aqui, principalmente na página de 175 a 178 e na 250, ele coloca isso de maneira bem clara. Ele usa aqui a imagem da casa. Tem um rapaz radical, que ele acha que as casas deveriam ser parecidas com ninhos de passarinhos, durar muito pouco, não ser sólidas. E a jovem, a Phoebe, que é uma das Pynchons aqui, ela vai até questionar, olha, se você acha isso, como que você está vivendo nessa casa aqui? Como que você está morando nessa casa? Então, assim, ele para quem não o conhece, talvez não perceba isso, mas ele passa muito isso na obra. Ele tinha essa missão, esse propósito. Ele estava muito preocupado com isso. Só que ele passa isso de uma maneira que não é chata, não é militante num sentido de te incomodar na leitura. Você percebe o que ele está fazendo, mas na discussão ele torna essa discussão muito acessível, o que ele quer demonstrar. Então ele usa essa expressão das casas, que as pessoas elas herdam casas e deixam casas, no sentido de uma obra da civilização. Né? Não significa que ele, como conservador, não queira mudança. Ele acha que a mudança é necessária, ela deve acontecer. Mas o que me preocupa é que essa mudança seja muito radical e que você destrua uma coisa que existe e não coloca nada no lugar. Essa é a preocupação desse camarada aqui, desse autor. Então ele coloca muito isso. Tem uma cena também, gente, essa linguagem de filme que a gente usa, mas tem uma cena, um capítulo aqui, que ele mostra um cara no trem, né? Esse trem o exemplar máximo de mudança para essa época, de meados do século XIX. Assim, uma mudança colossal, é o símbolo concreto da mudança que está acontecendo. Esse homem no trem começa a discursar sobre essa questão das casas, do homem voltar a ser um nômade, inclusive pelas mudanças técnicas que estão ocorrendo. E quando eles descem na estação, eles se defrontam com uma casinha simples, e uma igreja em ruínas. Para mim, assim, a imagem muito poderosa desse conflito, dessa tensão entre a mudança e o que permanece, entre o tradicional e o progresso. Tá? Ele lida muito com isso, ele coloca isso muito aqui em imagens poderosas, muito poderosas. A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito poucos anos depois do Manifesto Comunista, que saudava muitas das mudanças que estavam acontecendo. Então, assim, foi um período muito intenso de modificações muito poderosas que estavam acontecendo na Europa e também nos Estados Unidos. Então, o autor está preocupado com isso, está incomodado com isso, teme um pouco isso, sabe que vai acontecer, mas teme um pouco isso. E ele descreve isso de uma maneira, assim, como eu disse para vocês, bem acessível, bem tranquila. E algumas pessoas, acredito, leem a obra e nem percebem que ele está introduzindo essa militância que ele faz aqui. Mas não é uma militância chata, como eu disse para vocês. Enfim, tem assim, frases aqui, ele lida muito bem com a frase. Tem um juiz aqui que me chamou muita atenção, um juiz que está incomodado com alguns afazeres que ele tem. Um dos afazeres é consertar uma lápide, uma segunda lápide do túmulo da falecida mulher dele, e ele usa uma frase que é o seguinte, é muito melhor ele lidar com essa segunda lápide do que não ter que lidar com nenhuma, sugerindo que ele estava satisfeito com a viuvez aqui. Tá? Enfim, é uma obra agradável de ler, é uma obra boa de ler. Eu não sei se vocês conhecem o autor, mas é uma oportunidade. Ele tem outras obras mais conhecidas, mais famosas do que essa, que eu pretendo até falar na sequência, mas recomendo a todos, um abraço e até o próximo vídeo.